Vamos mergulhar juntos em uma das ideias mais poderosas da República de Platão: o que é de verdade a justiça. E olha, a ideia aqui vai muito além de leis e tribunais, viu? É um mergulho em algo bem mais profundo, na ordem ou na desordem que existe dentro da nossa própria alma. E a nossa jornada começa com uma provocação. Admanto, que era irmão de Platão, chega para Sócrates e lança a questão: como é que os guardiões da cidade perfeita poderiam ser felizes? Afinal, eles não podem ter propriedades, nem luxo, nem nada. Eles vivem para proteger a cidade, mas, em tese, não aproveitam nada do que ela oferece. É uma baita questão, né? A resposta de Sócrates, como sempre, é genial. Ele usa uma analogia. Imagina só que a gente está pintando uma estátua. Aí alguém chega e critica: pô, por que não usou a tinta mais cara e bonita, a púrpura, logo nos olhos, que são a parte mais nobre? A resposta seria simples, porque aí os olhos não iam mais parecer olhos. A beleza de uma única parte acabaria estragando a beleza do todo. E é aí que a gente entende o ponto dele. Ao construir essa cidade ideal, o objetivo não é fazer uma única classe de pessoas, tipo os guardiões, super feliz, enquanto o resto fica para trás. Pelo contrário, a meta é que a cidade inteira seja feliz, que o conjunto seja harmonioso e belo. A felicidade de cada um, de cada classe, tem que contribuir para a felicidade geral. Assim como cada cor na estátua contribui para a obra final ficar perfeita. Para manter esse equilíbrio, Sócrates diz que a cidade precisa se proteger de dois venenos, dois extremos que corrompem tudo. De um lado, a riqueza excessiva, que gera preguiça e futilidade. Do outro, a pobreza extrema, que gera maldade e desespero. Ambos os extremos tiram as pessoas do seu rumo e bagunçam a ordem social. Certo. Com a cidade ideal mais ou menos desenhada, Sócrates propõe um jeito de encontrar a justiça. A lógica é a seguinte: se a cidade é perfeita, ela tem que ter as 4 grandes virtudes. Então, se a gente encontrar 3 delas, a que sobrar só pode ser a justiça. É quase um trabalho de detetive filosófico. E eles acham 3 bem rápido. A sabedoria, claro, está na pequena classe dos governantes, que são os únicos que sabem o que é bom para a cidade inteira. A coragem está nos guerreiros, que defendem essa cidade. E a temperança, essa é diferente. Ela não está num grupo só. É uma espécie de consenso, uma harmonia entre todo mundo sobre quem deve governar. Ela percorre a cidade inteira. E então, o que é que sobrou? A justiça. E ela se revela como o princípio que faz todo o resto funcionar. É a ideia de que cada pessoa deve fazer aquilo que a sua natureza faz de melhor. O sapateiro faz sapatos, o guerreiro luta e o governante governa. Cada um no seu quadrado, sem um interferir no trabalho do outro. Essa é a justiça na cidade. E é agora que o argumento dá uma virada espetacular. Sócrates propõe usar esse modelo da cidade como um espelho para a gente entender a alma de uma pessoa. E se a nossa mente também for dividida em partes, cada uma com uma função? Então ele desenha esse paralelo de 3 partes. Existiria uma parte racional, a nossa razão, que seria como os governantes. Uma parte impetuosa, ou colérica, a nossa garra, sabe? Que seria como os guerreiros. E por fim uma parte cheia de apetites e desejos, que seria como o povo e os artesãos da cidade. Tá, mas como provar que essas partes existem de verdade? Sócrates usa um exemplo muito simples e muito forte. Pensa só. Alguém pode estar morrendo de sede, o desejo grita para beber água. Mas, por algum motivo, a pessoa decide não beber. O que é isso? É o desejo empurrando para um lado e outra coisa, a razão, puxando para o outro. Isso prova que são 2 forças diferentes em conflito dentro da gente. E a terceira parte, o ímpeto, a nossa garra. Para provar que ela também é separada, Sócrates conta a história meio macabra de Leôncio. Ele tinha um desejo doentio de olhar corpos de executados, mas, ao mesmo tempo, sentia raiva de si mesmo por ter esse desejo. No fim, o desejo vence, e ele corre até os corpos gritando para os próprios olhos: aí tendes maus gênios, fartai-vos. Essa briga interna entre a raiva e o desejo mostra que o ímpeto também é uma parte distinta da alma. Ok, agora que a gente montou esse quebra-cabeça da alma, o conceito de justiça individual finalmente fica cristalino e isso muda completamente o jogo. Ser uma pessoa justa para Platão não tem a ver com seguir leis externas, tem a ver com a ordem do mundo interior. É ter a razão do comando como um bom governante, o ímpeto agindo como um soldado leal a essa razão e os desejos mantidos sob controle sem causar uma rebelião. Então, resumindo a ópera,
Justiça é um estado de harmonia interna. É como uma orquestra bem regida dentro de nós, onde cada instrumento, cada parte da alma, toca sua música no tempo certo, sob a liderança do maestro, que é a razão. É o autogoverno da nossa psique. E para fechar com chave de ouro, vem a analogia mais poderosa de todas. A justiça está para a alma, assim como a saúde está para o corpo. Pensa bem, saúde é quando tudo no nosso corpo está funcionando em ordem. A virtude, que é a justiça, é exatamente isso, a ordem natural das partes da nossa alma. E se a justiça é saúde, a injustiça, bom, a injustiça é doença. Não é só um ato ruim, é uma condição, um estado de caos interno, de guerra civil na alma, que deixa a gente fraco e doente. Ser injusto é literalmente ter uma alma doente. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se justiça é a saúde da alma e a injustiça é a doença dela, a pergunta por que eu deveria ser justo perde quase todo o sentido. Afinal, quem em sã consciência escolheria viver com uma alma doente, em caos, não importa o dinheiro ou o poder que ganhasse com isso? No fim das contas, para Platão, a justiça não é um preço que a gente paga. Ela é a própria recompensa.